Números, capítulo 21, versículo 4. Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o mordido, ou todo o picado, que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, mordendo alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, ficava vivo ou vivia. Vamos ler só até aí e vamos para agora Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito ou quem creu à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, até aqui é o que eles pensavam a respeito do Senhor Jesus, do qual fala essa profecia. Mas, essa palavra mas muda o conceito de algumas pessoas. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Talvez você pode estar pensando, vamos ler só até aí. Talvez você pode estar pensando que ligação tem Números 21, onde nós acabamos de ler sobre a nação de Israel no deserto, com Isaías 53, que fala uma profecia que se cumpriu no Senhor Jesus, na sua morte, na sua vinda, na sua vida aqui, na sua morte. Nós temos alguma coisa em comum, sim. Aquele povo estava no deserto. E ali, no deserto, o povo manifestou
o pecado que havia no seu coração, manifestou a natureza pecaminosa. Nós vemos que o pecado sempre vai trazer a morte. Isaías capítulo 53, nós temos o Senhor Jesus Cristo. Ele, num deserto também, nós lemos aqui que ele é raiz de uma terra seca. A terra seca aqui é este mundo, aonde ele nasceu, com o propósito de tirar os nossos pecados. Foi isto que João Batista, vendo o Senhor Jesus, quando vinha para o seu batismo, ele disse, eis, olhando para ele, ele diz, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá, onde nós lemos em Números capítulo 21, nós temos o povo, a nação de Israel, sofrendo naquele deserto por causa dos seus pecados. Isaías 53, nós vemos o Senhor Jesus sendo apresentado neste mundo que é um deserto, mas sofrendo também, não por seus pecados, mas pelos nossos pecados. Vamos pensar um pouquinho nestas duas passagens com a ajuda de Deus e vamos meditar no que temos na palavra de Deus. Primeiramente, nós temos um povo, uma nação cansada de Deus. Será que é possível isto? Pessoas cansadas de Deus. Eles estavam cansados do pão que Deus dava para eles. Eles estavam enjoados de comer o pão de Deus. Eles estavam cansados e enjoados da água que Deus estava dando para eles. Eles estavam cansados até mesmo da presença de Deus entre eles, dos cuidados de Deus, da conservação de Deus, cuidando eles, como Moisés fala em Deuteronômio, um deserto cheio de serpentes e escorpiões mortíferos, como nós acabamos de ver. Por causa da desobediência do povo, Deus não criou serpentes na hora para picar aquele povo. Simplesmente Deus abriu a sua mão, tirou a sua mão protetora das suas vidas. E aqueles animais começam a picar o povo. Será que é possível hoje existir pessoas cansadas das bênçãos de Deus? Estão enjoadas de Deus. Como se Deus, isso está no Salmo capítulo 2, os mantivesse como uma corda, e eles estão dizendo, nos solte! Nos solte! Nós não queremos ter alguma coisa, alguma ligação com Deus. Deus estava conduzindo esse povo pelo deserto. E esse povo mantinha um comportamento moral aparentemente correto, mas dentro das suas almas, dentro dos seus corações, existia uma natureza rebelde contra Deus. Uma natureza que não gostava de Deus. Mesmo eles sendo pessoas religiosas, mesmo eles tendo aí o tabernáculo, tendo sacrifícios religiosos, cultos religiosos, mas, na realidade, eles não gostavam de Deus. Eles estão confessando aqui. Nós estamos cansados do pão que Deus nos dá. Nós estamos cansados da água que Deus nos dá. Você está cansado de Deus? Você está cansado das bênçãos de Deus? Você quer
fugir para longe de Deus. Sabe que cada um de nós tem esta natureza pecaminosa que não gosta de Deus. Todos nós temos esta natureza. O crente, ele tem a nova natureza, que gosta de Deus, tem prazer em Deus, tem prazer em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus. Mas a velha natureza continua aí. Esta natureza não se sujeita a Deus. E o pecador, quando falamos no pecador, ele só tem a natureza rebelde contra Deus. Deus, ele queria mostrar para este povo o quanto de mal havia nos seus corações. Por isso que Deus conduziu aquele povo por situações em que fosse manifestar para Deus, não para eles mesmos. Deus quer que você veja o quão é terrível a natureza pecaminosa que existe em todos nós. Deus, ele sabe que existe. Quem não sabe é você. O povo se achava muito bom, tão bom que o que Deus estava dando para eles não estava na altura deles. Não. Eles se achavam tão especiais que eles podiam dizer: o que Deus está nos dando não tem valor. Não é suficiente para atender à nossa grandeza. Deus mostrou a miséria que eles eram, a fraqueza que eles eram. Deus mostrou o quão insignificante eles eram e mostrou: sem mim, vocês morrem miseravelmente no deserto. Vocês não têm condições nem de vencer os animais que estão sendo guardados para não invadir a nação, viajando pelo deserto. Vocês não são nada. Será que você, prezado ouvinte, você sabe disto? Que se não é Deus guardando a sua vida, Deus lhe conservando, Deus te cercando de bênção, de saúde, de força, de alimento, basta Ele tirar uma dessas coisas e você se desanda, você se termina em pó, em alguns anos, em qualquer cemitério. Mas Deus, Ele queria ensinar algo muito maior para esta nação, que Deus não é só um Deus que atende às nossas necessidades físicas, emocionais. Deus queria mostrar para a nação e quer mostrar para todo mundo que Ele pode atender algo muito maior do que isto. As necessidades físicas, materiais, vamos deixar aqui com a morte. Ele pode nos enriquecer de tudo isto, mas vai chegar a hora em que vamos deixar. Mas o ensinamento maior nas Escrituras, aqui, em qualquer lugar, é que Deus, Ele tem algo muito maior para nos dar, que é a bênção espiritual. A bênção espiritual que tem valor eterno. E é interessante como Deus, Ele oferece isto de uma maneira tão acessível. Parece tão simples, que ela é de graça. Tão acessível que você recebe ela pela fé.
qualquer idade pode receber. Qualquer raça no mundo pode tomar posse da bênção espiritual, da salvação. Mas, por outro lado, o que nós lemos em Isaías 53, ele mostra na sua palavra que esta bênção, por ser acessível, ser de graça e ser recebida pela fé, qualquer pessoa pode receber ela pela fé. Ela tem um preço muito alto. Muito alto. Ela teve um custo muito alto para Deus. Para Deus lhe dar alimento, para Deus lhe dar a saúde, para Deus evitar muitas tragédias na vida, através do seu poder, Ele pode fazer isto. Ele já tem determinado que o mundo produza essas coisas para nós. Mas para a sua bênção espiritual, para a nossa salvação, para a sua salvação, o custo foi o seu filho. O custo foi a morte do seu filho. O custo foi o filho dele deixar o seu trono de glória. Imagine, o Criador, que estava sendo servido pelos anjos, ele desce desse lugar de glória e diz aqui que ele é uma raiz de uma terra seca. Ele diz ali que esta raiz cresceu perante ele, perante Deus. Deus estava acompanhando o seu filho nesta terra seca quando ele nasceu aqui. Olhou, lá não tem nada para o meu filho. Nada. É um custo alto. Normalmente os pais mandam seus filhos para os melhores lugares. Às vezes trabalham a vida para dar a melhor roupa, o melhor agasalho, a melhor comida. Querem que os filhos estejam nas melhores escolas, nos melhores trabalhos. Querem que os filhos tenham aquela cirurgia particular que vai causar menos dor. Mas para a tua salvação, o Pai do Filho Eterno, Ele viu o seu Filho e Ele colocou numa terra seca. E Ele contemplava o seu Filho. E via, não tem nada para Ele lá. Ele é sozinho. Não tem outro que tem vida como Ele. Quando João Batista batizou ele saiu do batismo, o céu abriu e disse, ele não disse, estes são os meus filhos, o João Batista e o outro meu filho ali. Ele disse, este é o meu filho amado. Ele continuava sozinho. Como uma pessoa perfeita, como um homem perfeito, sem pecado. E tudo isto para salvar as nossas almas. Você está cansado de Deus? Você não quer mais ouvir dele, como aquela nação? Quando Deus, Isaías 53, o profeta pergunta, quem creu na nossa pregação? Porque os dias do profeta Isaías eram dias semelhantes aos nossos. Quem creu na nossa pregação? E a quem o braço do Senhor está se manifestando? Tem alguém para o Senhor atender espiritualmente? Não tinha. Será que hoje tem? Tem aqui na nossa reunião, pelo menos? Espero que sim, porque você veio até aqui. Será que você pode abrir o seu coração e dizer para Deus, oh Deus, existe aqui sim, no meu coração, lugar para Ti. Quando o Senhor Jesus veio, e nós pensando nesta bendita pessoa, que Deus, o Deus do céu, tinha atenção sobre ele, como é que as pessoas reagiam? Diz aqui, era desprezado, o mais indigno entre os homens.
um homem de dores e experimentado nos trabalhos, um homem do qual os outros homens escondiam o rosto. Será que ele não estava no deserto mesmo? Será que ele não estava numa terra que não se identificava com ele? Não tinha associação com ele? Você gosta de um mundo que gosta de você, né? Que te aceita. Pois é, para você ser salvo, você vai se identificar com uma pessoa que o mundo não fechava com ele. O apóstolo Pedro lhe disse que o Senhor Jesus era uma pedra que não encaixou na construção das pessoas daquela época. Eles estavam construindo uma coisa que não encaixava. Diz que até examinaram ele. Não, mas não encaixa. A nossa construção, então, ele foi a pedra que os edificadores rejeitaram. E você? Aqui. Cristo encaixa na sua vida, nos seus planos. Não. Você talvez gostaria muito que ele desse certo com a sua vida, mas você vai ter que mudar para ele encaixar, então não quer pagar o preço. É assim? Você vai construir a sua vida sem ele? Quando você terminar a sua vida, você também vai estar sem ele. E na eternidade, para onde você vai, também vai estar sem ele. Diz aqui, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As pessoas daquela época compreenderam. Verdadeiramente ele está curando as pessoas. Diz, as nossas dores ele está levando sobre si. Olha só, ele atende todos os miseráveis, os leprosos e os cegos. Sim, ele está levando as nossas dores. Mas diz aqui, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mesmo ele fazendo isto, eles compreenderam isto, mas eles consideravam, olha, este é um pobre coitado. Olha só, ele não tem nem onde morar. Ele tem que dormir lá no Monte das Oliveiras, enquanto nós temos as nossas casas luxuosas. E nós temos a roupa da religião que a gente veste para ir lá. Nós temos um lugar sagrado. Ele não tem. Pobre coitado. Note, meu prezado ouvinte, aqui esta noite, como as pessoas confundem, como os nossos corações confundem o que é de Deus e o que é nosso. Nós construímos uma coisa que achamos que é de Deus, mas não é. Não é. O Senhor está fora. Mas diz aqui, como eu disse, chega uma hora em que há uma mudança aqui. Diz aqui, mas ele foi ferido por nossas transgressões. É onde todos devem chegar para poder ser salvo. Mas ele foi ferido por nossas ou por minhas transgressões. Ele foi moído por minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz caiu sobre ele. Note que agora não está pensando lá lá fora, ele fora, mas ele para mim. Ele sofreu por mim. Ele padeceu por mim. Quero dizer uma coisa. Cristo enfrentou a justiça divina. Sabe o que é isto? Justiça é um termo forense. Sabe o que é um termo forense? Um termo usado entre os juízes, entre os fóruns. Forense. Você está condenado por Deus no tribunal de Deus. A Bíblia diz: você está condenado. O Senhor Jesus
ele se apresentou perante esse juiz que condenou você e a mim. E diz: eu vou enfrentar a tua justiça, que tu está condenando ele. Eu vou enfrentar. Mas esse enfrentar não é um enfrentar de desrespeito a Deus que nos julga. Não. Ele baixou a sua cabeça e disse: pode descarregar. Sabe onde isso aconteceu? Na cruz. Quando ele abriu os seus braços e disse para Deus: pode descarregar todo o castigo da tua justiça que o Josué merece, que o lança no inferno. Pode descarregar. Sabe o que ele disse? Para minha salvação, está consumado. Não tem mais justiça. Não tem mais o que ser cobrado. Você não tem desejo no seu coração de dizer e querer: eu quero isto. É isto que eu quero. Então, receba. É de graça. É acessível. Você pode fazer isso hoje. Imagine quantos pecadores chegaram no inferno hoje e tinha salvação para eles. O preço foi pago. Cristo, mansamente, como nós lemos aqui, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Lá na cruz, ele, em silêncio, sofreu nas mãos de Deus. E o temporal desceu sobre ele. Diz ali: ele foi ferido. Ele foi moído. E meu prezado ouvinte, Deus não ficou satisfeito enquanto não julgou todos os nossos pecados nele. É por isso que você pode confiar. É por isso que quando uma pessoa se salva, ela é tão feliz, ela é tão segura. Aquela salvação lhe traz tanta paz de Deus no seu coração, porque foi uma obra real, consumada na cruz. Bom, eu não posso fazer mais nada por você. Agora é você que tem que fazer. Você tem que aceitar. Crer no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe ajude. Esclareça. E ajude você a tomar essa decisão mais importante da sua vida. Não canse de Deus, meu prezado ouvinte. Deus tem bênçãos para todos nós. Nós vamos orar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.